Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço por você estar aí com a gente. E é o seguinte, cara, vamos conversar sobre muitos assuntos hoje. Eu quero pedir para vocês aí, ó, o apoio com os nossos amigos e parceiros lá da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos oficiais da Caixa Econômica Federal. Então, se você quiser conhecer uma plataforma muito intuitiva, se você quiser ter a praticidade de poder utilizar ali, né, fazer a sua fezinha nas boas e velhas lotéricas, sem precisar sair de casa, sem precisar ir nesse calor que, pelo amor de Deus, tá quente pra caramba, agora é cedinho. E olha, vou falar pra vocês, meus amigos, já tá muito quente, viu? Tá muito quente mesmo. Então você pode entrar lá na Tribo da Sorte. Você pode utilizar o nosso cupom também, o Opina Tribo, e além disso você tem outra vantagem. Além da vantagem logística, você tem também a vantagem de ter ali uma inteligência artificial que vai melhorar a sua possibilidade de ganhos. E olha só, Mega Sena da virada tá chegando, hein? E esse ano promete pagar prêmio recorde. Então fica de olho lá na Tribo da Sorte, fica de olho lá na disponibilidade e categorias para você participar e você vai apoiar também demais o canal. Não deixe de utilizar o nosso cupom que é o Opina Tribo e você vai ganhar um descontinho também para você conhecer. Tenho certeza que você vai se divertir bastante, beleza? Então agradeço de coração a todo mundo aí, ó, que tá colaborando. É o seguinte, pessoal, tem vários assuntos pra gente trocar ideia hoje, várias pautas mesmo. Vou iniciar com essa aqui sobre o Abel. Nós vimos na coletiva mais recente do técnico do Palmeiras que ele trouxe diversas frases de efeito, falando que tava de saco cheio. Perguntaram para ele sobre o contrato, ele falou que não sabe ainda se pode sair, né, antes do término de contrato, como que funciona a multa, essas coisas. Enfim, tudo dando a entender que talvez o tempo, o ciclo de Abel Ferreira no Brasil, ele está terminando. Mas ontem eu estava pensando, e se isso não for tudo uma jogada do Abel? Porque assim, vocês já perceberam que o Abel, ele tenta pulverizar as informações? Porque ele tem essa imagem, né, que a mídia acaba ditando e conduzindo o ritmo do futebol brasileiro? E se ele não fez isso, com todas essas frases de efeitos, apenas para criar uma distração e para tirar o foco da mídia na liderança que o Palmeiras tem hoje na competição do Brasileirão? E se ele não fez isso como um meio de distração? Porque se você pegar os mais de 20 minutos da coletiva dele, você vê que ele tenta distrair de todas as formas possíveis. Ele foge do assunto pontos corridos, ele foge do assunto favoritismo do Palmeiras, foge de todos esses assuntos. E se isso não for uma estratégia para tentar blindar a pressão em cima do Palmeiras, pressão essa que o Botafogo não aguentou, pressão essa que o próprio Red Bull Bragantino também não aguentou, quando jogaram no colo desses clubes. Talvez isso seja uma maneira apenas do Abel tirar o foco da imprensa, onde ele fala que ele não tá nem contando pontos, onde ele fala que ele não tá nem fazendo esses cálculos. Sinceramente, vocês acham que ele realmente não tá contando esses pontos, ele não tá fazendo esse cálculo? Eu acho que isso seja uma grande estratégia dele. E o Renato Maurício Prado, ele falou sobre isso, não sobre isso que eu estou falando, mas ele falou sobre uma possível ida para a Europa do Abel. Abel não é nada na Europa. Ele fala muito, mas ele vai embora coisa nenhuma. Ele faz isso para se valorizar. Esse português é malandro, vai embora nada. Até porque na Europa, apesar dos títulos aqui no Brasil, ele ainda não é nada. Ele é nada. Talvez em Portugal alguém queira experimentar o Abel, mas na Europa ele não ganhou nada, nem em Portugal. Então ele vai depender dos títulos que ele ganhou no Brasil. Ele faz essa papagaiada e vai ficar. O Jorge Jesus também acreditou nessa cantinela. Foi lá pro Benfica porque era amigo do presidente. Não deu certo e vê se ele arrumou algum país de ponta para dirigir. Não arrumou, coisa nenhuma. Foi pro Fenerbahçe e agora está lá no futebol árabe, onde é líder do campeonato mesmo sem Neymar.
Ou talvez por causa de não ter o Neymar. Mas o fato é que eu acho que o Abel vai fazer toda essa papagaiada e vai ficar. Nós sabemos que existem interesse real de outros clubes da Europa. Clubes grandes, inclusive. Abel figura hoje na lista até do Manchester United para assumir. Eu acredito que isso pode até ser uma estratégia. E dentro dos corredores do Palmeiras já tem até um possível substituto. A informação que foi divulgada aí no All Sports é que o técnico Caixinha, lá do Red Bull Bragantino, ele seria um provável alvo do Palmeiras se eventualmente o Abel não desejasse ficar para a temporada de 2024. Talvez, se o Abel levar o título brasileiro, eu acho que para ele é uma boa deixa. É uma boa deixa. Agora, tem aquele ponto que eu falei. Isso pode ser um meio de distração para tirar o foco. O Abel, ele trabalha muito aqui, ó, a parte mental. Ele sabe muito sobre isso. Ele sabe muito sobre isso. E então, talvez ele está sendo reativo dessa maneira proposital. Distrair os seus adversários, dispersar o assunto, entendeu? Enquanto isso, continuar caminhando à frente. Eu duvido que ele não faça conta. Eu duvido mesmo. Vamos lá então, vamos continuar aqui. É o seguinte, galera, proposta do Flamengo aí, lá para o Gustavo Scarpa. Tava até assistindo um vídeo ontem do Paparazzo e ele falou sobre isso. O cachorro do vizinho aqui começou a latir e ele vai virar aqui o nosso companheiro de vídeo a partir de agora. Então foi o seguinte, ó. O Gustavo Scarpa parece que ele está realmente muito bem encaminhado para voltar para o Brasil. E inclusive Atlético Mineiro, Fluminense, alguns colocam até o Palmeiras. Mas oficialmente o Palmeiras ainda não se mostrou disposto a entrar nessa briga. E aí lá no site também do Coluna do Fla, eles estão falando. De acordo com as informações publicadas pela Rádio Manchete, o desejo do Flamengo é formular uma proposta de empréstimo ao Nottingham Forest. Dessa forma, o clube rubro-negro não planeja gastar na transferência de imediato. No entanto, a situação pode mudar dependendo do desfecho na negociação envolvendo Dela Cruz. Vamos falar sobre isso daqui a pouco também. É preciso agilizar. O Flamengo precisa agir com rapidez se quiser contratar o meio-campista Gustavo Scarpa. Isso porque o Atlético Mineiro sim, ó, foi o único clube, né? É o único clube que está negociando oficialmente com o jogador no momento. Então a informação que a gente tem é que o Atlético Mineiro negocia, tem proposta na mesa. O time mineiro iniciou as negociações com o Nottingham, que pede 4 milhões de euros, uma pedida até baixa. Eu achei que ia ficar entre 5 e 6. Eu achei que ia ser maior, aproximadamente 21 milhões de reais, pelo brasileiro, atualmente emprestado ao Olympiacos, segundo o jornalista Thiago Fernandes do Gol Brasil. Então, mano, é o seguinte, eu vou falar pra vocês aqui, e eu já falei que a minha opinião talvez seja até impopular dentro aí da grande maioria dos torcedores palmeirenses. Palmeiras não tem que entrar nessa briga. O Palmeiras precisa de reformulação. Reformulação. Terminada esta temporada e até dependendo qual vai ser esse desfecho aí com o Abel, o Palmeiras precisa entrar em reformulação. O Aníbal Moreno tá chegando no Brasil essa semana para fazer os exames médicos, para assinar com o Palmeiras. Bom jogador, boa contratação do Palmeiras, tá? Vamos ter então já iniciando aí, né, um presente de Natal de contratação. Obviamente que não é um jogador estrondoso de nome nem nada, mas é de muito potencial. Já é um cara mais maduro também, não é um novato. Então já é um cara que vai chegar ali com um certo know-how de experiência. Mas na minha opinião, o Palmeiras precisa de renovação. E sinceramente, falando aí também, ó, o Flamengo também precisa de renovação. Eu não sei se Gustavo Scarpa é um nome viável não, viu? Eu não sei não. Eu tenho minhas dúvidas. Tem que ver como que ele vai chegar. Talvez por uma composição de elenco ele seja um nome viável. Para uma composição. Mas 21 milhões já dá para investir em outros jogadores. Vocês concordam? Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. Então é bem provável, cara, que ele vá para o Atlético Mineiro, tá?
É bem provável que isso aconteça. Eu acredito que ele vai acabar indo para o Atlético Mineiro no final das contas. E aí, ó, informação aqui lá da coluna de assinante, lá do Mauro César Pereira, lá da coluna de assinante do UOL. Flamengo prepara investida pesada para tirar De La Cruz do River Plate. O Flamengo vai mesmo firme para contratar Nicolás De La Cruz. O meia tem contrato com o River Plate até o final de 2025 e a multa rescisória em 16 milhões de dólares. Acaba mudando um pouquinho na conversão em relação ao euro, né? Devido à diferença das duas moedas. O clube argentino detém 30% dos direitos do jogador e o Liverpool de Montevidéu 70%. Isso daqui talvez pode facilitar a negociação um pouco. Hoje o River Plate ele tem uma porcentagem baixa do jogador. Então o Liverpool de Montevidéu acaba levando uma maior porcentagem. Isso pode ajudar a flexibilizar os valores e a negociação. Com o atleta já está tudo encaminhado, mas para contar com o uruguaio, os rubro-negros terão de pagar à vista uma quantia equivalente a 79 milhões de reais. Só assim os argentinos o liberarão. Seriam forçados a fazer. É aquilo que eu falei para vocês, 21 milhões no Gustavo Scarpa, 79 no De La Cruz. Tem que pensar nesse investimento ao Scarpa. Eu não sei como que tá isso. Vamos continuar aqui. O clube conta com sobra de caixa, que contemplaria esse valor se necessário, mas apertaria um pouco o orçamento. Embora viável, tal investida gera algumas dúvidas internas quanto à possibilidade de colocarem o caixa em risco se a operação não for bem executada. Mas o Flamengo possui crédito e um endividamento muito baixo, ou seja, é algo considerável, totalmente possível. Então, essa matéria do Mauro César, agora pela manhã, que ela saiu aí. É um bom jogador. Na minha opinião, tá? Os clubes aí que eu até fiz o vídeo ontem falando sobre protagonismo, Palmeiras, Flamengo, esses clubes eles têm que pensar em renovação. Talvez o Gustavo Scarpa pro Flamengo seja uma renovação. Pro Palmeiras eu acho que não é mais. Mas, enfim, visto tudo que aconteceu com o jogador nessa temporada, ele é uma grande incógnita. Você vai estar colocando 21 milhões em uma grande incógnita. Não dá pra saber. Beleza? Coloca nas opiniões aí, mano. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.